Fala galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Albrecht da Nexto, mais uma vez para o What's Next. Esse é o nosso 37º episódio e hoje estamos aqui com a doutora Camila Sardenberg. Falei certinho, Sardenberg, é mesmo? Falou. Tá. Que gosta que só chame de Camila, que ela já falou antes. Doutora Camila, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutora Camila, ela é médica formada pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Fez residência e mestrado em nefrologia pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Fez MBA, foi estudar em Harvard sobre segurança do paciente. Também foi estudar sobre análise de custo-efetividade na Universidade de York, Toronto, Ontário. Uau, bastante. Você gosta de estudar bastante, né? Depois você conta um pouco pra gente essa trajetória Conto toda. sim, conto. Mas muita experiência, tanto acadêmica quanto clínica. Hoje é executiva e diretora técnica de saúde e assistência da Rede Santa Catarina. É um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você se apresentasse um pouquinho, gastasse uns minutinhos contando um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal e profissional, quais foram as suas decisões. É muito legal, o pessoal gosta aqui na audiência de conhecer as pessoas por trás do crachá, sabe? Então esse espaço que a gente abre para os convidados é para realmente eles contarem um pouquinho da sua vida, das suas escolhas pessoais e profissionais e como chegaram até os dias de hoje. Então, legal. mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Vou deixar esse espaço para você se apresentar para a galera aí. Tá joia. Obrigada pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui com você. Bom, falando aí um pouco da minha trajetória, assim, medicina para mim nunca foi assim um desejo. Sempre fui uma pessoa muito indecisa, não sabia o que fazer. E aí eu queria ser diplomata, queria ser escritora, eu sempre gostei de ler, de uma outra coisa. E aí eu tinha um tio que falou assim: "Já que você não sabe muito bem o que você quer fazer, procura uma área que você pode ir de A a Z, né, então uma coisa que Uhum. te tenha". Então tem direito, tinha aquelas clássicas, né, Sim. direito, medicina, eu achava direito um pouco chato e tal, pensei em fazer, mas aí falei: "Não, vou para medicina, acho que lá eu vou me Quis encontrar". escolher a mais fácil para começar, né? Vestibular é tranquilo? Vestibu aquela época o vestibular já era difícil, mas, Sim. hoje eu acho que é muito mais complicado, né. Mas enfim, eu sempre gostei de estudar, falei: "Vou alguma coisa eu vou achar ali, ou eu vou ser psiquiatra ou eu vou ser radiologista", entendeu. Alguma coisa vai acontecer. E aí eu fui. Aí, no segundo ano da medicina, estava muito chato, aí eu tranquei a faculdade, falei: "Vou fazer filosofia". Aí fui fazer filosofia, porque eu também não estava ali achando que ia dar certo aquela lá. E aí era tão difícil filosofia, eu entrei na faculdade como ouvinte, porque não dava para cursar 2. E aí as pessoas falavam de livros que eu nunca tinha lido, Thomas Mann, Proust. E eu falava: "Gente, eu não tenho repertório para fazer esse curso, eu vou ter que voltar mais tarde, não vai ter jeito". E aí voltei para medicina e lá na medicina, depois que você passa os primeiros anos, que são anos difíceis, duros, né, que é anatomia, né, Técnica mais técnica, você pesada. entrava naqueles lugares, os cadáveres. Hoje eu acho que melhorou muito, né, vê, eu sou formada há 30 anos. Naquela época a anatomia era um salão com cadáveres, aquele cheiro de formol, você ficava lá tendo que descobrir aquele nervo, que era uma coisa complicada. Mas depois foi melhorando. E aí eu fui gostando muito da medicina. E eu fiz na Unicamp, que é uma escola ótima, tinha um campus muito legal, então eu ficava ali, a gente tinha outros cursos ali, pessoal da física, da dança, da música. Sim. O hospital universitário era ótimo, né, então eu tive grandes professores, então acho que tudo isso foi contribuindo para eu gostar da medicina. E aí escolhi fazer nefrologia, gostava muito dos meus professores, e acabei passando lá na Unicamp e também na Escola Paulista de Medicina, que era onde meus professores da Unicamp tinham estudado. Certo. E aí eu falei: "Ah, vou fazer na Escola Paulista de Medicina, a residência". E foi outra sorte, assim, porque eu peguei professores
das antigas, assim, daqueles professores, doutor Oswaldo Ramos, que é um dos fundadores da escola, Horácio Aigen. Então eu tive, assim, muita sorte, assim. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter Estudado estudado com eles, né. com eles e uma equipe de médicos excelente, né, então também um hospital escola ótimo. E aí falei: "Bom, vou fazer carreira acadêmica, né, é isso que eu vou ficar professora". Então comecei a fazer mestrado, eu fiz meu mestrado, e aí a gente tem que ganhar a vida, né, tem que Uhum. ter um emprego, tem que começa casa, tem filho e tal. E lá na escola paulista, né, o professor, o meu orientador ali de mestrado, o Miguel Sendoroglu, ele foi convidado para trabalhar no Einstein como diretor médico, ele me convidou para ir trabalhar lá também. E lá eu cheguei e um mundo novo se abriu para mim, né, porque eu cheguei lá no começo dos anos 2000 Uhum. e o Einstein estava indo já para a segunda acreditação ali da Joint Commission, tinha Você já vê uma como o Einstein é pioneiro, organização né. super, super pioneiro, Lucas, e em tudo que faz. E eu não podia ter tido melhor escola para começar a minha vida profissional de gestora, vamos pensar assim, né. Porque lá então eu comecei a me envolver, né, com a acreditação, e aí você começa a entender um modelo de cuidado que é um hospital em todos os seus aspectos e um sistema de saúde, né, porque quando a gente estuda Uhum. medicina, a gente está muito em silos, né, você não entende muito Verdade. qual que é o papel da enfermagem, o papel da equipe multi, né, eles têm um plano, né, tem um modelo assistencial, como é que aquilo funciona, né. Então eu comecei a entender muito melhor. Na minha época a gente fazia assim, né, tinha os professores que tinham aquelas grandes, né, palestras. "Ah, como eu faço? Como eu, opero uma apendicite? Como eu faço aquilo?". Né, não é assim, né, tem um padrão, tem uma ciência por baixo disso, né, então a gente começou a caminhar nesse sentido. A gente até brincava, porque como a gente era residente ou aluno, né, então tinha lá: "Como eu monto a mesa", né, a gente "Como eu Uhum. monto a mesa para o cirurgião operar". Mas aquilo foi muito bom para mim, então eu tive, pessoas ótimas que me ensinaram muito, por exemplo, tinha uma diretora de enfermagem, Marguerita Borck, gênia, Cláudia Garcia, da qualidade, médicos ótimos, então eu fui ali. E aí eles começaram a então entender que alguns médicos gostariam de fazer uma carreira mais, profissional, gestora, e eles fundaram, acho que foi em 2006 ou 5, eu acho que fui da segunda turma, um MBA junto com o Com INSPER, INSPER. Uhum. exatamente, que foi eu acho que eu fui da segunda turma, eu fiz em 2006, fazem 20 anos que eu fiz o MBA. Que era o MBA de saúde, que aí que eu comecei a entender o que que era, né, um hospital, como é que ele funcionava, E toda a sua tudo que complexidade, né. tinha, toda a sua complexidade, compra, suprimentos, enfim, tudo que está lá. E aí segui essa carreira, fui largando aos poucos, ainda fiquei uns bons anos trabalhando como médica, Uhum. até que no final não dava mais tempo, e aí eu comecei como gerente de qualidade médica, e foi muito bacana também, porque a gente desenvolveu um sistema de relacionamento médico, um programa de relacionamento médico. Como é que eu avalio o médico? Imagina falar de avaliação médica naquele tempo, né, de Se hoje avaliar ainda é uma se questão. hoje exato, né, se hoje já é um problemão, a gente avaliar tanto a parte, né, porque em geral os hospitais falam assim: "Puxa, aquele médico que traz mais volume, mais paciente, mais receita". E a gente começou a adequar ali aquilo e dizer: "Bom, tudo bem, isso é ótimo, mas a gente quer uma receita de boa qualidade, que faça uma boa prática, que faça uma Exatamente. adesão a protocolos, não adianta também, né, fazer a qualquer custo". Então a gente começou a colocar a parte de qualidade, de segurança. Será que ele preenche bem o prontuário? Ele escreve as coisas ali, as informações que ele dá para a enfermagem, são boas? E a gente começou a colocar também a parte de educação, ele está se atualizando, ele está estudando.
E até no final a gente começou a fazer uma avaliação 360 com a própria enfermagem, onde a enfermagem dizia: "Olha, será que esse médico é cordial no tratamento ou ele dá as informações que eu preciso, ele está disponível?", Uhum. né, então a gente foi construindo isso. Comecei a fazer feedback com os médicos, então eu sentava com os médicos, imagina, né, e falava: "Olha, você está bem aqui, mas talvez esse prontuário pudesse melhorar um pouquinho mais, né, adesão ao protocolo tem isso". Então, assim, foi uma baita escola para mim, aprendi muito ali a prática Que médica. legal. E depois a gente criou uma gerência ali de economia da saúde, né, para olhar também, para entender se o que a gente estava, adquirindo, absorvendo de tecnologia tinha valor, fazia sentido, né, porque é uma Mas valor no gama aspecto enorme, assim, assistencial, de desfecho ou do valor do ponto de vista de geração de valor para o negócio, de valor para o para o paciente, de paciente? desfecho, Tá. né, porque, a gente, né, tem uma ideia de chega uma tecnologia nova, todo mundo, né, ótimo, maravilha. Às vezes o fabricante diz: "Olha, isso aí diminui um dia o tempo médio de permanência, isso é maravilhoso". Mas assim, será que vale a pena aquele custo? E será que diminui mesmo um dia? O que que eu vou ganhar com isso, né? Então, Tá. é isso, sabe, para olhar o custo-benefício do seu tratamento. A E aí vocês gente passaram aí só pra entrar um pouquinho da curiosidade minha aqui, vocês passaram a medir os passamos a resultados antes e depois da aplicação de tecnologias, novos protocolos e tal, e entender como é que o investimento da instituição se relacionava com uma melhor assistência ou não. isso mesmo. A gente passou a olhar isso e dar esse feedback para o médico, porque o médico, muitas vezes, ele não sabe, por exemplo, qual que é o impacto de uma nova tecnologia dentro de um pacote. Por exemplo, tem um Tá, pacote que paga X, só que a tecnologia é 2x. Ele não sabe disso. Quando ele sabe disso, ele fala: "Olha, talvez eu não precise usar sempre essa tecnologia. tá. Talvez tenha casos específicos que eu possa usar". Então ele começa porque nesses casos específicos, mais complicados, a complicação sai mais cara que o Uhum. pacote, então eu vou usar. Então ele começa a ter decisões mais racionais a respeito dos recursos que ele usa. Porque senão ele sai, por exemplo, eu vou pedir tudo, do bom e do melhor, Isso, da tecnologia mais de ponta, mas não necessariamente isso está gerando um super melhor resultado para alguns casos, que às vezes você tem uma custo-efetividade melhor num exatamente. modelo com uma tecnologia diferente ou com um processo diferente. Isso, individualizar um pouco, né, Tá. exatamente. Não absorver aquela tecnologia para todos os casos, né, que é aquela tecnologia mais assim, é uma cola, é um monitor de nervo, é um sabe, Tá, assim, que chega às vezes, né, pelo fabricante com uma baita de uma propaganda, mas que você vai ver no fim do dia, o ganho é pouco, tá. né, e pouco para o paciente. E para você ter uma ideia, naquela época, quando a gente montou a área de economia da saúde, quem a gente contratou como consultor para nos ajudar foi o Nelson Teich. Uhum. O Nelson Teich tinha uma empresa junto com a filha dele. Então, quer dizer, super escola, aprendi muito, né? Caramba. Eles faziam todas essas análises, a gente publicou algumas coisas e a gente foi entendendo, né, melhor a prática dos médicos e eu acho que principalmente passando isso para eles, Uhum. mostrando para eles aquilo. E foi nesse meio tempo que você foi estudar a economia da saúde fora também para poder ganhar mais bagagem até acadêmica para discutir isso, né? Isso, lá na Tá. Inglaterra eles estão muito à frente, né, eles têm um instituto chamado NICE, que ele avalia como é que você incorpora uma tecnologia lá no NHS. Tá. O governo lá, ele tem um limite, ele fala: "Olha, eu vou absorver uma tecnologia, depende do ganho que ela vai trazer. Quantos anos de vida saudável essa tecnologia vai trazer para mim?
Quanto que eu estou disposto a pagar por essa tecnologia? Quantos por cento do Uhum. PIB eu estou É, disposto a pagar, porque pensa entendeu? em modelo de saúde, né, Porque o em dinheiro é sistema, público, o dinheiro é público, é finito, não dá para eu absorver todas as tecnologias para todo sem mundo, dúvida. né. Então, a sociedade precisa, né, ter uma decisão, um consenso e falar: "Olha, nós estamos dispostos a pagar tantos por cento ou tantas libras ou uma porcentagem do PIB para cada ano de vida ganho com Uhum. saúde", né. Então, assim, vou incorporar uma medicação que vai me dar 3 meses de vida, é importante 3 meses? É, mas o governo vai usar esse dinheiro para isso, para poucas pessoas? UTI, né. Então ele é isso eu acho que é uma coisa, assim, muito evoluída, né, e que é difícil a gente colocar, porque você tem que pensar numa saúde coletiva, Mas né. você ter a discussão do individual versus o coletivo é muito É difícil, muito né. difícil, Porque é se você muito olhar para o individual e difícil. for mais próximo da tua família, você vai optar pelo individual. Se você, em tese, está mais afastado do paciente e olha como sistema, faz mais sentido pensar coletivamente. Mas Exato. é muito difícil essa discussão, você precisa ter muita É. maturidade, né. É, e uma maturidade também como sociedade, assim, né, porque lá na Sim, Inglaterra é assim, e é assim porque é uma escolha de todos, né. Aqui, como a gente não tem isso, a gente tem uma judicialização enorme. absurda, né, porque a gente diz, até existe o contrato, né, existe: "Olha, eu no meu contrato tem isso", mas nem isso a gente consegue cumprir, né, porque a gente judicializa e aí, enfim, a gente tem todas essas distorções do sistema, E às né. vezes cai para alguém que vai julgar, que não conhece nem as complexidades do modelo de financiamento, ou até pensando no modelo de saúde suplementar, o sistema mutualístico, da forma como ele foi pensado para ser, para poder abastecer com recurso uma gestão populacional ali, querendo ou não, né, Aham. então é difícil, né. É difícil, mas eu acho que a gente tem que evoluir Claro. nisso, né, tipo, o dinheiro é finito, o recurso é finito, não dá para dar tudo para todos, né. Então a gente tem que ser bem honesto e claro para ter justiça, né, porque senão hoje quem consegue ter um advogado para judicializar? São poucos, né, pessoas que conhecem, outros não, né. Então eu acho que esse que é a nossa grande um grande desafio, né, como sistema de saúde. Então a gente começou a olhar para isso, assim, como você incorpora uma tecnologia, que tecnologia vale a pena incorporar, em que casos vale incorporar, senão a gente sai ali, deixando o custo da saúde impraticável, né, e como a Uhum. gente tá vendo hoje, né, com medicações e tal. Então, é um tema legal também de explorar esse daí. Então fizemos isso daí e depois foi muito bom, porque a gente começou a entender e a gente começou a dividir isso com os médicos, até para dizer: "Olha, a gente tem aqui com a operadora, hoje está tudo indo para o pacote, né, Lucas, hoje a Uhum. gente está fazendo coisas mais", e a gente dizendo assim: "Olha, se a gente for usar tudo, não vai dar para ter pacote, né, não vai dar, a gente vai ter que ter um outro modelo", e aí a gente não tem paciente, não tem cliente, não tem quem pague isso, né. Então essa abertura de informação e esse compartilhamento é muito bom, porque não é que eles queiram absorver a tecnologia a qualquer custo, muitas vezes eles não sabem qual o impacto daquilo na conta final. E é importante que saibam, né, é importante que todo mundo tenha isso bem claro, né. Da tua experiência então, quando você participou, a equipe multi, principalmente a equipe médica das instituições onde você esteve, dessas decisões sobre, putz, melhores protocolos, a adoção ou não de tecnologia, e deu transparência dessas informações, o compromisso da equipe e a adesão ao que a instituição enxergava que era o mais adequado foi maior, foi melhor. Foi bem melhor, assim, porque é uma decisão que está na mão dele, né, então ele precisa saber, né, o quanto que aquilo impacta no Uhum. modelo de negócio que a gente tem. E até para a própria operadora, às vezes a gente conseguia mostrar: "Olha, isso aqui vale a pena, a gente vai ter que fazer um ajuste no pacote, vai ter que ficar assim, mas ó, vai trazer este ganho". Então,
Eu acho que isso foi muito bom. E esse é o tipo da coisa que a gente nunca aprende na escola, né, quanto custam as coisas, né, a gente não É, tem essa deveria, aula, né. né, Deveria. mas É, deveria, é, deveria ter fundamental, né. com Então foi certeza. isso. E aí, quando eu estava, já ali uns 10, 12 anos ali no Einstein, o Santa Catarina começou a buscar um diretor médico para qualidade e segurança, e eu achei muito legal isso, porque eles queriam dar um salto ali, o Hospital Santa Catarina Paulista, e aí eu acabei indo lá Não para o existia Santa essa Catarina. diretoria na Não época? existia essa diretoria na época, eles queriam um diretor que fosse médico, eles queriam migrar para acreditação da Joint Commission, eles tinham uma outra acreditação, Uhum. a ONA e a Quimental, e eu fui lá para fazer isso. Eu fiquei lá um ano. No final de 2013, ali em 2013, teve um marco importante na legislação. Teve uma portaria que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, de dizer que: "Olha, as instituições agora têm que olhar para isso, tem que ter um programa, tem que ter núcleos de segurança do paciente, tem que Uhum. medir, tem que saber quais são os eventos, tem que analisar, tem que instituir protocolos". E, a rede já fazia isso, naquela época a gente tinha 14 hospitais, a gente já fazia isso, mas de uma maneira não coordenada. E aí a rede falou: "Ó, vamos criar então uma diretoria corporativa de qualidade e segurança do paciente para a gente olhar, ter um plano corporativo para isso", né. Uhum. Eram hospitais 10 hospitais em estados diferentes, né, com contextos econômicos, sociais muito Uhum. diferentes, né, então, hospitais que atendiam plano de saúde, hospitais que atendiam SUS, então precisava mesmo de, né, de um olhar ali sistêmico para isso e de um plano. E aí eu cheguei lá, Lucas, assim, né, cheguei e falo: "Bom, agora como é que eu vou fazer, Como né? começa? Como é que eu vou começar?" 14 hospitais, na época a gente tinha um hospital que ficava em Mato Grosso, Cáceres, perto ali da Bolívia, assim, sabe? Ia Paulista, Avenida Paulista, Rio de Janeiro, interior, Espírito Realidades Santo, completamente diferentes. completamente diferente, né? Aí eu falei: "Putz, que eu vou fazer aqui, né, como é que eu começo, né?" Porque vamos imaginar, se eu fosse colocar: "Ah, vou colocar a ONA, acreditação em todos os lugares", eu ia ser massacrada em 2 anos, né, porque eu ia fazer uma auditoria, ia encontrar um monte de problemas, não teria como solucionar esses problemas, porque ia demandar tempo, dinheiro. E aí, nessa época, eu estava montando a minha equipe. E aí eu tenho uma amiga que está hoje, que é a Laura Schezzari, né, e ela falou: "Olha, tem uma médica que está chegando dos Estados Unidos, que ela fez um curso lá, que eu acho que você vai gostar dela e tal", uma xará minha, Camila Lajolo. E ela tinha ficado um ano em Harvard lá, estudando saúde pública, e ela tinha feito um curso no IHI, não sei se você já ouviu falar, IHI é o Institute for Healthcare Improvement. Tá. Hoje quem está com eles aqui, quem representa o IHI é o Einstein. E o IHI, ele é uma ONG, Uhum. estadunidense, que foi formada por médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que foram os caras que inventaram, vou dizer para você, inventaram não, mas que fundaram as bases do que a gente entende hoje de qualidade e segurança do paciente. Né, isso foi final da década de 90, começo dos anos 2000, lá nos Estados Unidos, que começaram a surgir textos muito legais, assim, muito importantes, assim, né. Então tem 2 publicações que surgiram, então uma em 99, outra em 2001, a de 99 chama assim: "Errar é humano". E ele falava o seguinte, essa publicação, que se errava muito na saúde. Mas e que não eram os erros não eram por pessoas ruins, mal intencionadas, mas por sistemas mal desenhados. O sistema de saúde é muito complexo.
E em 2001, um outro livro que veio, que chama Crossing the Quality Chasm, que é Cruzando o Abismo da Qualidade, dizia assim: a gente tem muita evidência científica, mas ela não chega na ponta. Eu todo dia descubro muita coisa legal, mas como eu faço isso chegar? Então, entre o que a gente sabe e o que a gente entrega, não tem um gap, tem um abismo. E como é que você cruza esse abismo da qualidade? E eles traziam dados, assim, acachapantes, assim. Eles fizeram estudos, por exemplo, nos hospitais universitários de Harvard, por exemplo, e falaram assim: "Ah, vamos pegar coisas simples, vamos ver como é que as pessoas estão tratando diabetes, hipertensão, glaucoma, né. Nós Uhum. temos aqui". Quando eles foram olhar, 50% das pessoas, em média, recebiam, nesses hospitais de ponta, os melhores tratamentos, né. Então, olha o problema que se tem. E o IHI, tinha então essas pessoas que participaram desses estudos, né, que eles foram feitos num instituto que chama IOM, Institute of Medicine, que assessora o governo com políticas públicas, e eles começaram a pensar em maneiras de fazer isso. Uhum. E uma das coisas que eles, criaram, inventaram, é uma tecnologia de transferência de conhecimento, vamos dizer assim, que chama colaborativa. O que quer dizer isso? Eu tenho a evidência, mas eu tenho que ter uma metodologia para colocar isso na prática. Porque antes, o que que a gente fazia? Ah, saiu um novo tratamento maravilhoso. Eu chamava aqui os doutores estrelados, sentava todo mundo numa mesa, escrevia um protocolo: "Tó, Lucas, Executa. executa lá no teu hospital". É. Só que eu tenho um hospital que fica lá em Cáceres, outro que Hum. fica na Avenida Paulista, outro que fica no Rio de Janeiro. Tem enfermeiro, não tem enfermeiro, tem médico, tem, não tem. Então, assim, como é que eu faço isso acontecer? Então, eles tiveram a seguinte sacada: os médicos e os enfermeiros, o que que eles sabem? Eles sabem medicina, eles sabem enfermagem, eles sabem farmácia, eles sabem técnica, mas eles não sabem melhorar o próprio trabalho e implementar essas coisas na prática. Nós vamos ensinar eles a para fazer isso. E Tá. aonde que eles foram beber o método? Foram beber os métodos nas indústrias, né, de Toyota, né, no Uhum. aviação, ou seja, o que que esse pessoal lá faz, né. Então, vem lá de década de 90, né, do Juran, né, então o cara faz o planejamento, ele executa, controla e melhora, né. Então, nós estamos falando tudo da mesma coisa, Lean Six Sigma, ciência da Uhum. melhoria, tem todo o mesmo os mesmos pais, né, os mesmos pais, as mesmas mães, são irmãos gêmeos ali, né, um é criado pela mãe, outro é criado pelo Uhum. pai, mas está ali a mesma coisa, né. Então eles foram trazendo isso. E como é que isso funciona na prática, né, então, a gente faz e aí, né, a Camila me falava assim: "Olha, eles inventaram essa tecnologia que chama colaborativa e eles fazem isso em Oslo e no Sudão, fazem o mesmo projeto e dá Dá certo". certo. Aí falei: "Pô, Camila, então é isso que a gente tem que fazer também". Mas imagina, Lucas, naquela época, a Isso era o gente quê? isso era 2014, 14. 15, eles nunca tinham vindo para o Brasil, depois que eles ficaram aqui sendo representados pelo Einstein, e a gente tinha que convencer o conselho, as irmãs Sim. de Santa Catarina. E aí que eu acho que elas são muito modernas, sabe, muito visionárias, porque a gente foi lá, falou: "Olha, tem uma solução, se a gente quiser melhorar", porque o que que eu acho que é importante na metodologia, né. A metodologia, então você ensina as pessoas a melhorar, então você ensina a medir, indicador, você ensina ciclos rápidos de melhoria, o tal do PDSA, né, que a gente vai fazendo, começa pequeno. Eu meço como é que funciona o meu sistema, então eu tenho indicador de resultado, tenho indicador de processo, tenho indicador de equilíbrio, porque eu melhoro uma coisa, pioro outra, né. Eu começo a mostrar para eles como é que eu entendo a variação de um sistema,
né, porque um sistema, ele tem uma variação comum. Não adianta eu ficar: "Ah, o ano passado o mês passado eu tive 2 infecções, hoje eu tive 4. Oh, meu Deus, Piorei, né, não. piorei E 100%". não necessariamente, né. Não, né, você tem que olhar como é que aquilo o seu sistema está desenhado para entregar aquele resultado, como é que eu mudo aquilo de uma maneira consistente. Então a gente tinha que ter um objetivo claro, que era um objetivo bem específico, não era assim: "Vamos reduzir as infecções hospitalares no nosso hospital", não. Vamos reduzir as infecções hospitalares. Quais? Infecção relacionada ao catéter, infecção relacionada à sonda, pneumonia associada à ventilação mecânica, essas. Vamos reduzir em 50% em 18 meses na UTI adulto, entendeu? Uma coisa Específico. pragmática. Tá, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer um plano. Então a gente tem lá um diagrama direcionador. Para fazer isso, o que que eu preciso fazer? Ah, preciso implementar os protocolos, preciso mexer na relação do médico com o paciente, preciso incluir a família no cuidado, preciso de cultura de paciente. E para cada direcionador, a gente tinha ideias de mudança que a gente testava. Então, é um método mesmo, de fato, é um método. E aí, só uma pergunta nesse caso, na aplicação do método, independe do teu ponto de partida, né. Você pode ter uma Exato. instituição já com, imagina, um protocolo bem moderno, já com resultado bom, mas você está indo para uma performance ainda melhor. Ou você pode ter uma outra instituição que está atrás, bem atrás ainda. Exatamente. E você Porque o problema era tocou você pegar o protocolo lá padrão e achar que ele vai servir para todo mundo, tipo one size fits all. é. Não vai funcionar, né. O protocolo vai, mas como fazer é que é o pulo do gato, entendeu. Tá. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma inserção de catéter, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que fazer asepsia, todo mundo tem que fazer isso. Mas como que eu vou fazer isso no Santa Catarina, que eu tenho enfermeiros, e como que eu vou fazer em outro lugar, que eu tenho técnicos de enfermagem, Tá. mais do que enfermeiros, como é que eu vou mudar isso? Mas não tinha alguma situação, tô tentando colocar dificuldades aqui, estressando um pouco Aham. os cenários aqui, tipo, a restrição da operação ali local, ela é tão grande que é inviável a prática daquele protocolo na íntegra, da forma como ele foi desenhado. Isso chegou a acontecer? Olha, a gente começou com infecção relacionada à assistência, com essas que eu falei para você. Quando a gente olhou, a gente falou assim: "Ó", porque a gente precisa pegar um problema comum. Todo mundo precisa ter, porque ele não serve para tudo, né, ele serve para problemas que eu posso ter em todos os lugares. Então, a gente pegou lá, infecção hospitalar, que hoje a gente chama de infecção relacionada à assistência, era um problema para todos. Tá. Então a gente falou: "Bom, é aqui que a gente vai fazer". E a nossa meta foi reduzir 50% para todo mundo. Quando a gente, pensou nisso daí, a gente como é que isso se dá na prática? Então a gente traz as pessoas, cada hospital tem um grupo de pessoas que vem presencialmente a cada 2 ou 3 meses, onde a gente tem aula. Tem aula do protocolo e tem aula da ciência da melhoria. Entende a fazer isso. A primeira coisa que a gente se debateu foi no indicador. Cada um tinha o seu indicador. Um usava um nominador, a gente demorou 4 meses Para para convergir. convergir e falar: "Este vai ser o nosso indicador", né. "Vamos fazer um consenso aqui". No começo, os próprios hospitais falavam assim: "Ai, não sei se isso vai dar certo, podemos nos colocar como números?". Aí a gente falou: "Gente, a gente é uma rede, a gente tem que colocar um hospital, um, 2, 3, a gente tem que abrir, né". Então a gente passou por uns 4 meses ali de discussão para chegar lá e colocar o indicador. É claro que aqueles hospitais mais organizados fizeram isso muito mais rápido, né, porque eles estão nisso, eles são diferentes. Então, por exemplo, a gente tem hospitais desse e aí a gente sempre faz essas que a gente chama de sessões de aprendizado presenciais. A cada 3, 4 meses a gente volta e a gente vai aprendendo, né, muitas outras coisas. Então a gente vai aprendendo como é que a gente faz mudança dentro do hospital, como é que é uma liderança, como é que conversa com as pessoas. Então, enfim, a gente vai incrementando esse trabalho. E as pessoas vão interagindo entre elas, vão aprendendo, vão levando coisas. Eu lembro que esse hospital que a gente tinha lá
em Cáceres, o pessoal de Santa Catarina falou: "Olha, eu acho que eles estão fazendo sedação com medicamentos muito antigos, não se seda mais assim". Então a gente mudou, a gente foi treiná-los, então a troca foi impressionante, assim, porque a gente não se via como rede. Então agora a gente começou a se olhar como rede. Esse olhar de rede é É super importantíssimo. importante. A gente começou a padronizar muita coisa, mas uma coisa que foi super interessante, que a gente saiu de um patamar. A gente tem hospitais que estão prioritariamente cuidando de pacientes de operadora de saúde, e Uhum. a gente tem hospitais que estão prioritariamente cuidando do SUS. Quando a gente faz a análise dos dados, nos hospitais prioritariamente privados, ali com, né, operadora de saúde, depois de 2 anos, a gente reduziu quase 50%. Nos hospitais do SUS, a gente reduziu 70%, mas eles chegaram de onde os hospitais privados saíram, Sim, sim, entendeu? Então tem sim essa diferença de tempo, de recurso, claro. né. Então, coisas que a gente falou: "Bom, será que a gente vai ter que padronizar alguns curativos, o álcool gel?". Algumas coisas a gente precisou organizar, porque a gente não tinha isso. Mas o como é que é o problema, né. Então às vezes o aprendizado é mais lento, a rotatividade de pessoas é É melhor maior, ali, o treinamento não é tão disponível e tal. Mas eu acho que esse tempão aí que a gente passou ali, foi um tempo riquíssimo, né, de 2 anos, onde a gente conheceu as pessoas, a gente aprendeu a ver um gráfico, a gente olha agora e fala: "Olha, gráfico de tendência, isso aqui é uma causa comum, uma causa especial", porque não adianta eu mudar, né, porque a gente adora falar: "Não, isso daqui eu já sei o problema, é só mudar isso que resolve". Não é, né, é um contexto todo, você tem que mudar toda uma prática, né. E a gente então engatou nessa metodologia. E nesses últimos 10 anos que a gente vem trabalhando, a gente fez 7 colaborativas, né, então fomos fazendo uma porção de aí depois a gente fez uma colaborativa relacionada à maternidade segura, né, então a gente tinha problemas com uma mortalidade materna num dos nossos hospitais, que era um hospital que estava num ambiente porque é aquilo, né, a gente hoje, como é que a gente é? O nosso modelo de filantropia, a gente presta 60% do nossa produção é para o SUS. Então nós estamos de fato inseridos no SUS, né, nós temos Uhum, escolas também, né, uhum. mas dentro do SUS. Então a gente tem um hospital que atende, né, majoritariamente o público do SUS, só que ele está inserido num lugar onde a gente tinha um pré-natal muito ruim. Tá. Então o pré-natal, as pessoas chegavam no hospital sem um pré-natal adequado. E a gente tinha uma mortalidade né, ali alta por conta da É um falta pré-natal desse mal feito. pré-natal. Então, quer dizer, o sistema ele está em todo lugar, né, ele não adianta você ter um bom hospital num sistema que não funciona bem, né. Então a gente precisou fazer então a gente Você fez viu como é essa super contextual, é né. super, não, é um Então você pega, sistema. olhe o se você olhar o indicador descontextualizado da realidade hospitalar e do seu entorno, você pode ficar enviesado, né, na análise. Exatamente. Você acha que o teu problema está na operação. E não tá, né. Pode ser que sim, mas não É. necessariamente, né. Exatamente. É, por isso que eu acho que quando a gente trabalha, assim, no sistema de saúde no SUS, essas coisas ficam muito aparentes, né. Na pandemia, por exemplo, na pandemia, a gente tinha os recursos, os respiradores, as medicações, os analgésicos, os protocolos eram os mesmos, até fatores do paciente, né, são diferentes. Um paciente que mora em São Paulo e tem acesso ao Santa Catarina na Avenida Paulista, ele é uma pessoa que tem dinheiro para comprar remédio, que entende uma prescrição, que sabe o que fazer, né. Então tem esses fatores são super importantes. Quando você vai para o interior, você não tem uma saúde básica ruim, você tem uma pessoa que tem um diabetes que não controla, hipertensão, o resultado vai ser ruim, Vai a ser gente diferente. teve isso, né.
Então são esses fatores do próprio paciente também interferem no cuidado. Quando a gente fala de internações por causas que são, sensíveis ao cuidado primário, né, a gente tem, né, nesses hospitais onde a gente trata SUS, onde a gente não deveria ter, por exemplo, uma internação por um diabetes que não foi controlado, isso poderia ser controlado na atenção básica se fosse bem feita, Exato. né. Uhum. Então esses impactos a gente tem do sistema como um todo, então nossa mortalidade, mesmo tendo os mesmos recursos, foi uma nesses hospitais que atendiam pacientes de operador de saúde, foi muito pior naqueles que estavam ali no SUS, né. Então, é muito importante a gente entender esse contexto todo, né. Então a gente fez esse da maternidade, que foi bem legal, porque tinha naquela época, não sei se vocês se lembram, mas tinha um programa falando, para redu parto adequado, onde o parto adequado seria o parto vaginal. Uhum. E os médicos foram muito avessos a isso, e com uma certa razão, né, porque uma cesárea também é um parto adequado, né, ele é um parto adequado. Então a gente falou: "Olha, não vai dar certo a gente ter esse objetivo de aumentar o número de partos vaginais, porque nós vamos brigar com os médicos, não vai dar certo", né. Então nós mudamos o nosso objetivo. Então o nosso objetivo passou a ser reduzir os eventos adversos com a mãe e o bebê e aumentar as práticas humanizadas no parto, que seria o contato pele a pele, né, a presença do acompanhante, analgesia de parto. Então a gente Não é mudou o discurso necessariamente o tipo do parto do em si, parto, porque ele pode ser exato, muito adequado um ou outro a de um depender do ou outro. contexto, né, da condição. Exatamente. Quando a gente mudou o discurso, porque ninguém pode ser, contra aumentar, né, os indicadores de humanização de parto e reduzir, né. Quando você fala Os parto eventos adversos. adequado, É, você fala: "Ah, não, parto adequado ali você você está tem bem falando mais o quê?". adesão. Aí a gente teve adesão. E como um indicador de equilíbrio, a gente reduziu o número de cesáreas. Entendeu? Olha Então só. foi uma consequência. Então a gente fez esse daí, que foi do parto adequado. Na pandemia, a gente descobriu que a gente não tinha protocolos seguros de analgesia. Não sei se lembram, mas na pandemia acabou os Lembro. analgésicos, fez, né, Tinha um uns que eram utilizados problema. durante a intubação, não eram? Exatamente. Aí a gente parou e olhou, vamos fazer uma colaborativa para olhar, então vamos melhorar a analgesia dentro das UTIs. Recentemente a gente está fazendo uma de lesão por pressão. Então funciona muito bem essa tecnologia, vamos falar assim, de pegar o que eu tenho ali e trazer para o mundo real, né, como é que eu transporto a ciência para o mundo real? Né, então, tem coisas que a gente, que não são caras, sabe, Lucas, que é prática médica mesmo. São Uhum. coisas simples, são processos. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Camila, porque assim, eh, você tocou numa coisa que já era até um tema que eu ia tratar contigo, que é o seguinte: quando você vai implementar políticas de segurança do paciente, gestão da qualidade e tudo mais, avaliação de corpo clínico, tudo mais, são temas sempre bastante delicados e que a gente quer que as consequências dos programas e das coisas que a gente faz, do trabalho, que eles sejam permanentes, né? Que eles Uhum. percorram décadas e décadas, que eles se mantenham, e que eles fiquem Aham. com a equipe e que fiquem com a instituição. E que aquele padrão de qualidade que a gente conquistou, que ele se mantenha. E a gente já conversou com muita gente aqui e com vários ângulos diferentes para abordar esse tema de segurança do paciente, gestão da qualidade e tudo mais. E uma dificuldade que eu sempre escuto aqui é garantir que isso seja perene. Uhum. Ah, porque e os desafios são, às vezes falta recurso, às vezes a minha equipe e esse é um que sempre aparece, que é: a minha equipe troca muito. Eu tenho um giro de equipe muito Uhum. grande, né, um turnover muito alto. Quando eu tenho isso, eu tenho dificuldade, porque eu tenho que retreinar, eu tenho que encaixar esses novos profissionais na cultura da organização e para eles, de fato, se apropriarem por exemplo, do colaborativa, dessa metodologia, dessa tecnologia de criação e compartilhamento de conhecimento e de resolução de problemas, que não deixa de ser também. Isso. Então, assim,
Eu queria que você contasse um pouquinho, porque você está indo, acho que pelo é o 8º caso de colaborativa nesse tempo, né, esse A último agora de gente pressão que tá você está falando. é. Como é que vocês fizeram para isso virar, algo que fosse passando ano contra ano, e aí a equipe evidentemente muda, vocês estão ali no mercado também, sabem que mudança de equipe acontece. Uhum. Então, como é que você trabalhou isso para estabelecer isso como de fato, um ferramental da companhia e estabelecesse isso na cultura e no comportamento da instituição? Aham. Eu acho que ter começado por isso, assim, né, vamos qualificar as pessoas da ponta a melhorarem o seu próprio trabalho, né. Então, assim, não é ninguém que chega lá e fala: "Ó, o manual é assim, tem que fazer desse jeito". Então, qualificar o método é muito importante, porque as próprias pessoas começaram a entender como as coisas funcionavam dentro do hospital deles, né, então começaram a identificar os problemas, por que que eu não tinha contato pele a pele, por que que eu não tinha analgesia, por que que eu tinha hipotermia, o ar-condicionado e tal. Então assim, eles foram agentes de fato, porque quando você chega com um manual de acreditação, diz assim: "Ah, aqui você tem que fazer isso, aqui você tem que aquilo". Parece Aqui uma não, receitinha de parece bolo, uma né? receita, aqui não, olha, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer com que, o catéter urinário seja retirado logo. Como é que nós vamos fazer isso? "Ah, não sei doutora, vamos colocar isso no nosso round, vamos tirar, vamos fazer". Então, assim, as próprias pessoas começaram a ter suas ideias, né, enfermeiras: "Olha, nós vamos começar a fazer a alta da UTI à noite, vamos testar isso", uma ideia que a gente teve para quando chegar de manhã, o médico que chega da manhã, ele não tem todo o trabalho de rever, o da noite já fez e a gente consegue então já liberar para o serviço. Uhum, Então, assim, quando elas se empoderam, né, do seu sistema, começam a fazer melhorias, aquilo fomenta uma cultura de que: "Olha, eu acho que eu estou pronta para uma acreditação", né. A acreditação, ela precisa ser voluntária, né, ela é um processo por si voluntário. Então eu acho que embora a gente tenha demorado alguns anos ali, eu digo assim, a primeira colaborativa, a segunda, a terceira, foram ali 5 anos, no meio disso, as pessoas foram falando: "Ó, eu li o manual aqui, eu acho que a gente consegue ir na 1 e tal, é isso que a gente faz". Então foi muito bacana isso. E é desse jeito que eu acredito que as coisas se tornam perenes, né. Então quando a gente introduz uma coisa e faz sentido para as pessoas que estão lá, elas se sabem fazer isso, então hoje tem enfermeiros que fazem lá: "Olha, esse aqui é o meu plano, esse aqui é o meu diagrama direcionador, tá aqui o meu minha gestão à vista, são isso que eu vejo e tal", por eles. Tem coisa que está acontecendo que a gente nem sabe que eles estão fazendo, né. Acho que tem uma frase que eu gosto bastante, que faz assim, que é uma iniciativa, né, é uma coisa que você faz, né, uma campanha é uma coisa que você decide fazer, um movimento é uma coisa que as pessoas decidem fazer, né. Então, isso eu acho que ilustra um pouco. A gente no começo, quando a gente fez esse projeto do Colaborativa, que tinha além desse tinha outros, né, então a gente fez uma colaborativa grande, e a gente falou: "Bom, além dessa colaborativa grande, vamos fazer pequenos projetos nas casas, porque quem não está na colaborativa também tem que participar". Isso foi até uma coisa uhum. das irmãs. E aí a gente chamou esse projeto, para não chamar projeto de qualidade, segurança, paciente da rede Santa Catarina, a gente batizou ele de Salus Vitae, né, que é uma vida saudável, né. Então, a gente fez lá junto com eles o nome, o logo e tal. E até hoje eu vejo, isso faz mais de 10 anos, aí eles falam assim: "Não, mas lá no Salos, quando a gente fez aquilo, sabe, a gente implementou isso", Fez parte ficou da para cultura. eles, e é um conhecimento que é Sim. deles, entendeu. Então, hoje eu vejo isso, assim, é claro que a gente teve muita gente que saiu, e fazer sempre as colaborativas é importante. Colaborativa não é barata, é cara, mas eu acho que esse porque faz parte também do aprendizado errar,
não dá Claro, certo, claro. as coisas não vão para frente, né, então precisa desse tempo para errar também, para as pessoas poderem entender melhor o que que elas estão fazendo. Então eu acredito que hoje a gente tem essa cultura muito por conta desse modelo de implantação. Então hoje não é que são todas as casas que a gente chama de casas dos hospitais, que têm acreditação. A gente tem 2 que não têm ainda, mas que estão entrando agora, depois de 10 anos. "Ó, agora eu quero entrar, agora eu estou bem, agora eu vou". Então Uhum, eu acho que isso é importante. Quando a gente fala disso também, no meio, né, das colaborativas, a gente, né, se aproximou do IHI, e eles também vieram com uma ideia, que eles falaram assim: "Olha, nós estamos aqui com uma campanha que chama O que importa para você". Aí a gente falou: "Tá, bacana, mas do que se trata isso?". hum, "Não, é o seguinte", eram enfermeiros lá do IHI, ele falou: "Olha, no dia 6 de junho, a gente vai perguntar para as pessoas, para os pacientes, o que importa para eles. Isso veio de uma provocação lá de uma enfermeira do IHI, porque ela falava assim: "Olha, a medicina ela é muito paternalista, os médicos em geral são muito paternalistas, né, então eles sempre perguntam: 'Qual que é o teu problema?', né, What what's the matter?", né, vem do inglês, né, "Qual que é o problema?". E a gente tem que mudar um pouco, ela fez uma provocação, né. E aí ela falou: "Olha, a gente devia perguntar, em vez disso, perguntar: 'What matters to you?', o que importa para você?". E aí a gente passa a olhar o cuidado nos olhos do paciente, né, porque a gente sempre fala: "Olha, qual que é o meu problema? Ah, eu tenho uma dor nas costas e tal, tem que fazer uma cirurgia", mas ninguém nunca pergunta assim para você: "Tá, mas o que que é uma cirurgia boa para você? O que que você espera dessa cirurgia?", né, quais as coisas que você quer fazer, você quer é. andar a cavalo? E aí a gente falou: "Ah, tá bom, como é que nós vamos fazer isso, né?". E a gente sentou ali com os enfermeiros e tal, e aí a gente não sabia muito o que fazer, como é que nós íamos perguntar, a gente estava com medo também, porque a gente falou: "Olha, a gente vai perguntar, ele vai falar: 'Ah, eu quero ser curado, eu quero sair daqui bem'", coisas que a gente não vai conseguir fazer. Então a gente estava meio, mas a gente fez lá o nosso grupo, usamos a metodologia e falamos: "Bom, então vamos fazer pequeno. Pega um dia, pega lá na UTI, pergunta para um paciente, vamos ver o que que vem? Cada hospital faz uma coisa". E eu estava achando que não ia dar nada, porque eu falei: "Ah, a gente, né, super humanizado, temos uma cultura de segurança e tal". Lucas, quase morri no primeiro dia. O enfermeiro do Santa Catarina me manda uma foto de uma mãe segurando o filho todo, né, cheio de dispositivos entubados no colo. E aí perguntaram para ela: "O que que importa para você?". Ela falou: "Olha, meu filho está internado aqui há 5 meses, 6 meses, e eu não peguei ele no colo esse tempo todo. Queria pegar ele no colo". E aquilo acabou com a gente, né. Então a gente foi vendo histórias ali, e aí o que eu digo para você, o que virou, o que era uma campanha, virou um movimento. Hoje eu nem sei mais o que acontece nas casas, eles me mandam foto, eles começaram a fazer o que importa para você com os Uhum. colaboradores, eles fizeram isso, fizeram com as famílias, né. Então, histórias, assim, extraordinárias, assim, a gente lá em Cáceres tinha uma mãe que, né, uma moça jovem com câncer terminal, 2 filhos, um de cada casamento, a gente ali perguntaram: "Olha, que impo", ela falou: "Olha, eu queria deixar meus filhos encaminhados, eu não sei quem que vai cuidar deles". Então o hospital fez um encontro da família, chamou, pagou né, um transporte, vieram lá, era uma família muito humilde, então olha, um filho vai ficar com um tio, outro filho vai ficar com uma prima, sabe. Então essas coisas, assim, foram acontecendo e a gente, né, então hoje eu sinto assim, sabe, essas iniciativas que de fato colocam quem está ali como a pessoa que faz, ficam, isso fica. E eu acho que isso é muito difícil, dá trabalho, a gente Dá trabalho. precisa, dá muito trabalho, leva muito tempo, mas é isso que confere perenidade, né. Eu tinha colocado uma pergunta aqui.
Olhando para o que a rede é hoje, o que vocês construíram na área que você está tocando, o que te orgulha mais? Eu preciso mais fazer essa pergunta, né. É, não, e as pessoas Tá são muito claro, né. ávidas, sabe, assim, Hã, as pessoas querem isso, porque as pessoas sabem o que tem que ser feito, né, são elas que estão ali, elas que estão sim. na ponta, não sou eu que estou lá no corporativo na Avenida Paulista, que tenho que falar: "Olha, você tem que mudar esse processo aqui", não. Não, é ela que está lá, né, a ideia que tem que vir é de lá, né, mas a gente tem que ter uma metodologia para aquela ideia surgir, para aquela ideia ser testada, mostrar resultado e ser implementada, né. Você acha que essas discussões que tiveram sobre o que que é importante, elas de alguma forma facilitaram a chegar no nível de maturidade para começar a discutir modelos de saúde baseado em valor? Porque querendo ou não, esse negócio do que importa está muito É, próximo do que é o valor para o paciente. Tudo bem, vamos tirar o que é academia, que tem a formulinha do que é o valor para o paciente, de pertinência, custo, etc, etc. Mas eu acho que tem um pouco disso, né, do fator do que é importante para o paciente ali também. Você acha que isso ajudou vocês a começarem essas discussões sobre, modelo de, sei lá, seja de empacotamento ou de discutir um pouco mais sobre como sair do tradicional, do modelo baseado em volume de fee for service para ter discussões mais profundas, até com a própria operadora, com as operadoras uhum. e criar modelos diferentes dentro da rede? É boa a tua pergunta, eu nunca tinha feito essa ligação do que Porque no importa final com do dia você. é comportamento, É, né. é isso Porque mesmo. se você parte de um princípio que a essência de uma instituição de saúde existir é o cuidado, e você tá num nível, eu acho que foi uma das conversas mais profundas que a gente teve do nível de cuidado aqui, sabe. A gente fala muito de É, negócio e tal. E esses casos que você trouxe desse programa, eu acho que eles são muito humanos mesmo, assim. Então, no limite, quando a gente fala de saúde baseada em valor, a gente quer falar: "Ah, beleza, isso tem muito relacionado a receita, custo, remuneração do profissional de saúde e tal", mas no limite tem a ver mais, antes de tudo, é de colocar o paciente no centro, né. isso. E que ele possa, né, argumentar ali, né, ter a visão dele ali, né, ter uma voz e dizer, né. O sistema de saúde foi historicamente muito competente em calar a voz do paciente, assim. É, exatamente, muito paternalista, né, "Eu sei o que é bom para você". E a gente ia descobrindo coisas, né, e a gente vai fazendo regras, né. Teve uma que a gente descobriu que foi assim, o que que importava para você numa maternidade. Aí uma mãe falou assim: "Que o meu filho de 5 anos venha visitar o irmão". Aí a gente falou: "Nossa, mas não pode visitar o irmão, não tem uma regra aqui que só pode entrar crianças a partir de 7 anos". Aí da onde que veio É, essas foram regras, né? revisitar a regra, né. Então a gente vai criando É. aquelas coisas, né, mas você tem razão, assim, eu acho que, porque a gente tem aqueles indicadores lá do Michael Porter, né, então o que que é importante para o hospital, para o médico e para o paciente, né, que são aqueles PROMs, né, aqueles Patient Reported Outcome Measures, né. Uhum. Então eu acho que sim, eu acho que tem ali uma ligação com isso, embora eu nunca tinha feito essa associação que você está fazendo agora. Mas quando a gente fala de VBHC, assim, o que que eu entendo? Quando a gente olha a teoria, pô, óbvio, né, é claro, né, o que que é valor ali, né. Então, quando eu falo em valor, eu falo em desfecho e falo em custo, né. Então, quanto melhor o desfecho, né, e menor o custo, maior o valor, né. Mas eu acho que a premissa do VBHC, ela tem 2 coisas que hoje eu acho muito difícil da gente implementar. Ele tem coordenação de cuidado, né, e a gente ainda vive em silos, né, então a o coordenação do cuidado tem que ir além dos muros do hospital, e hoje ele está ali, então eu tenho que ser capaz de coordenar o cuidado na casa, no na fisioterapia, né, nos outros ambientes, no tenho e o compartilhamento de informações, Lucas, que hoje é um problema, né, para a gente. Então tem informação da operadora, tem informação do laboratório, da clínica, do hospital, e essa
esse compartilhamento ainda é truncado. Quando a gente começou a trabalhar na área da saúde, sou mais de 10 anos, eu escutava já isso, de que interoperar os dados, criar o Open Health, né, todas as iniciativas aí. Tem agora uma iniciativa que está um pouco mais avançada, que então a colaboração do pessoal do HC com o Einstein e tal, que está um pouco mais avançada nessa questão de interoperabilidade, mas a gente ainda está caminhando, está nos primeiros passinhos. Eu acho que existe um nível basal de desconfiança no setor de saúde, principalmente porque os elos, em vez de sentarem para colaborar num sistema tão complexo, a gente tem uma figura que em poucos países existe, que é a glosa, né? Que É, basicamente é a formalização da desconfiança, que gera uma camada de burocracia extremamente custosa para o setor de saúde, exato. que onera o prestador de serviço, porque ele tem que gerenciar o fluxo de caixa de uma forma muito mais rigorosa e com muito mais cuidado. É uma gestão às vezes fica meio temerária, porque você não sabe quando que vai de fato acontecer a glosa ou não, uma coisa que você tem que partir de alguma premissa para criar um cálculo para aquilo. O outro lado cria um caminhão de estrutura para poder fiscalizar se está sendo cobrado a mais ou não. Aí os modelos não avançam muito na velocidade que precisam. Então eu acho que tem questão de dados, tem questão de burocracia aí que a gente ainda precisa avançar muito para, como É, modelo, conseguir navegar e coordenar melhor o cuidado, sabe? é. Tem os incentivos, né, Estão bem desalinhados, desalinhados. mas eu até entendo um pouco, assim, a gente fez um bundle bem construído, assim, para CA de mama, mas ele é de 14 meses. Uhum. E aí eu até entendo um pouco a operadora, porque hoje a gente tem o plano de saúde da empresa, né, isso as pessoas trocam muito rápido, né. É, Então eu entendo, a operadora vai fazer: "Por que que eu vou fazer com você um negócio que vai durar 14 meses, se daqui a um tempo ninguém está aqui mais? Não está mais na minha operadora, já está em outra, já mudou, já foi para lá". Então eu vejo que, assim, nós temos uma cabeça de longo prazo, e não é todo mundo que tem essa é, cabeça de longo prazo. Então a gente tem trabalhado mais com autogestão. Porque a autogestão é aquele que vai ficar como sim, beneficiário o resto da vida. Nós estamos é, tentando ir para esse lado, porque eu acho que ali é um canal ali para a gente começar a testar esse modelo, né. Ele não vai ser a salvação da lavoura, ele não vai ser tudo, mas ele vai ser importante sim, em muitos casos, né. Acho que a gente vai conviver com muitos modelos ali. Mas hoje a gente não consegue nem testar, a gente não consegue é. nem ensaiar a dança, né. O segundo a teoria, se a gente for voltar para a teoria dos jogos e tal, e analisar esse equilíbrio do dilema do prisioneiro que a gente vive, em que eu não faço um esforço para melhorar a saúde da minha carteira, porque ela pode migrar, e aí o outro também acha que vai migrar dele também não faz nada, e no final ninguém Ninguém investe. Se todo mundo investisse e aderisse aos bandos e Ia discutisse ser bom para melhor, todo bom para todo mundo. mundo. Eu Só também que penso como um assim. acha que um não vai fazer, não, mas é esse o, É, só que o equilíbrio é o contrário, porque na dúvida de eu fazer e o outro não fizer, aí ninguém faz. Só exato. tem uma forma, aí voltando aí para a teoria, porque também é uma coisa que eu, na época dos meus MBAs também eu estudei isso e na teoria dos jogos, a única forma da gente vencer o equilíbrio do dilema do prisioneiro é você, algum dos players tomar uma iniciativa completamente não, não prevista. É, Que é tipo, eu vou criar um movimento contrário. Então alguém tem que forçar um movimento, e eu não vi ninguém fazendo isso. Quando a gente viu alguns movimentos maiores de investimento em saúde populacional na gestão mutualística de carteira, a gente viu muito mais na linha, cara, isso vai ser bom para o meu marketing, eu vou conseguir vender mais, eu vou colocar mais vidas para dentro da minha uhum. gestão. Então, menos uma questão, tipo, de fato eu estou olhando, talvez eu quero que esse ganho exista, de menor sinistralidade, por uma melhor qualidade da saúde dessa população,
mas isso é feito que é secundário. Se eu quero que ele exista, mas eu não estou contando com isso para viabilizar o investimento que eu estou fazendo. Eu vou É, fazer isso pelo número de beneficiários que eu que vou, va exato. de vidas que eu vou colocar na carteira, então eu vou É. aumentar a receita da operadora. É, É, é alguém tem difícil, sabe, e assim. exato, assim, eu concordo totalmente, assim, é um modelo de compartilhamento de risco e ninguém quer tomar risco. A gente tem que ter essa coragem de É, perder um pouco, exato. entendeu? Nós vamos não é todo mundo vai ganhar sempre, a gente vai ter que aprender a funcionar, mas a gente tem que É, ter risco pensando em perder sim um pedaço. E aí é isso, a gente tem que ter pessoas com que a gente tem um relacionamento muito aberto, muito transparente e dispostas a correr com a gente esse risco, porque senão a gente não vai sair. Se ficar todo mundo desse jeito, é complicado. Às vezes eu fico pensando assim como a interoperabilidade que todo mundo fala, né, talvez tenha que vir uma coisa de cima mesmo, assim, sabe. Olha, a interoperabilidade eu acho que vai ter que ser assim, vai ter que ter. é de cima para É baixo. assim, É. esse não vai ter jeito, que nem banco, assim, sabe, no dia 31 de dezembro vira. E a questão do VBHC, eu acho que as agências reguladoras poderiam ser mais, vamos dizer, mais, atuantes nesse sentido, sabe, dizendo: "Olha, vamos ter que essa carteira aqui, a gente vai ter que ter tantos por cento de produtos com este modelo", né, eu acho que a gente poderia E fazer isso ia essas forçar o coisas. pessoal sentar para poder sair do dilema do prisioneiro, né, ficar Exato, travado, todo mundo achando que exatamente, o outro não vai fazer, também não faço, não invisto e fica nessa. então, eu acho que deveria ter uma regra, assim, sabe, para essas coisas onde ficar dependendo muito ali É, da boa vontade das pessoas, eu acho que vai acontecer, sabe, Lucas, uma hora vai, uma coisa vai dar certo, a gente vai aprender. Mas a gente fica muito frustrado, né, porque é uma coisa que beneficia muito quem está na ponta, o paciente, reduz custo, né, a gente vê que, puxa, né, é muito bom, mas a gente ainda não consegue emplacar nesse modelo ainda de muita desconfiança, muita judicialização, né. é. Então eu É um nível de incerteza muito grande, né. é, A gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o terceiro mais depressivo. Você sabia desse dado? não sabia. A gente e eu estava vendo um estudo que estava tentando associar o porquê que a gente é tão ansioso como país, né, como população. E normalmente a ansiedade intrínseca de uma população, ela está associada a fatores de insegurança. E se a gente olhar, sei lá, a nossa jornada dos últimos 30, 40 anos de país, a gente passou por muitas mudanças, né, mudança de moeda, mudança de regime político e enfim, É. vários governos, hiperinflação, sabe, juros que sobem, juros que descem, aí teve pandemia. Pandemia foi um fator meio que global, mas a gente não passou por fases, passou por vários ciclos de crises, Uhum. essa é a real. Então a gente acho que como população, como, profissionais, como empresários, a gente passou por uma jornada muito grande de incerteza. Então, naturalmente, a gente está sempre falando assim: "Cara, eu não consigo fazer apostas de médio e longo prazo, porque eu não sei o que vai acontecer daqui 2 meses". É. Então, naturalmente, eu acho que isso reflete um pouco no nosso comportamento dentro das empresas também, dentro das instituições. Não tem como, acho que, fugir muito disso. Então, eu acho que essa, falta de capacidade de entender como é que o cenário de país e eu acho que pensando em configuração do mercado de saúde vai se desenhar nos próximos anos, fica difícil da gente fazer uma aposta de longo prazo. Eu acho que se reflete um pouco também nesse modelo da relação de Sim, sim. operador-prestador. É. É, a gente não tem embora todo mundo fala, né, de sistema de saúde, né, hoje o sistema mesmo que eu enxergo é o SUS, né, o saúde suplementar que era para ser suplementar ou que está junto aqui,
acabou sendo um sistema à parte, né. É. Veja a incorporação de tecnologia, dentro do SUS a gente tem a Conitec, aqui a gente tem o Hall, né, e tá estranho isso, né. Quando a gente vai lá para a teoria de um sistema, o que que é um sistema? Um sistema é um conjunto de itens, processos e pessoas com um objetivo comum. O que faz um sistema é ter um objetivo comum. Qual seria o nosso objetivo? Cuidar de uma pessoa da melhor maneira possível, com eficácia, ciência, eficiência, segurança. Era isso. Esse não é o de todo mundo, né. O dia que Não isso é. for o objetivo de todo mundo, vai dar É, certo o VBHC, né. é. Eu não sei, você é otimista em relação a isso? Ah, olha, tem aquela frase lá do Suassuna, né, que ele fala: "Ah, o otimista é um bobo, né, um É, tolo, o pessimista é um chato". Ele fala que ele é um realista esperançoso. esperançoso. Eu Eu gosto adoro dessa dessa frase, frase. eu gosto também, porque eu falo: "Putz, eu acho que eu sou bem esperançosa, assim". Eu vejo, por exemplo, com muito bons olhos a transformação digital de saúde que a gente está passando, entendeu? Acho que vai ser, se a gente souber adaptar e levar isso, em fazer de uma maneira que isso traga valor para as pessoas que usam, eu acho que vai ser ótimo. Eu estou muito animada, assim. Eu acho que vai ser uma saúde mais personalizada, mais oportuna, né, mais segura. Eu vejo já, a gente já tem dentro lá dos nossos hospitais usando alguns sistemas ali, de IA, por exemplo, para rever prescrições, né, que está sendo muito bacana, né, que então todas as prescrições antigamente, né, o hoje ainda em muitos lugares, você depende, né, de um farmacêutico clínico para Pra olhar, olhar. e as informações que estão ali, elas estão muito, né, pulverizadas. Então, uma medicação, ela depende de um metabolismo do fígado, do rim, então tem que pegar um exame aqui, um exame ali, olhar e tal. Hoje a gente já tem um sistema de inteligência artificial no mercado, onde ela lê esse prontuário, lê os exames, ela vê medicamentos que têm interação, medicamentos que estão, superpostos, olha a função Uhum. renal, ajusta a dose e ela já te dá: "Olha, você tem 2% dessas prescrições", ela te dá gravidade, sabe. Então ela fala: "Comece olhando essas prescrições, essas". Antes a gente não Isso é era cego, sensacional, isso é é. sensacional, é genial, né. Então, assim, hoje eu tinha aquela farmacêutica clínica que começava onde a gente sabia que tinha problema, na UTI, né, porque tem medicamento de alta vigilância, muito Sim. medicamento e tal. Mas hoje não, às vezes escapava uma medicação ruim lá no andar que ela ia ver só no final do dia, né. Hoje não, hoje ela já chega lá, já tem um dashboard: "Ó, foca nessas aqui, que essas daqui têm problema, vai atrás". E o que que eu faço com ela depois? Aí, né, tem aquela discurso que a gente precisa, né, desconstruir, né, que eu não vou demitir ninguém, eu vou pegar essa farmacêutica clínica que está disponível, eu vou colocar lá no pronto-socorro, vou colocar do lado do paciente para ela fazer, educação, conciliação medicamentosa, Uhum. conversar com os médicos, né. Então eu acho que isso vai trazer muitos ganhos, né, a parte de dados, né, de integração. A gente vai começar a fazer predições, né, dentro dos nossos hospitais, então eu vou poder ter uma saúde muito melhor, assim, eu estou muito esperançosa com isso É, daí. a gente também, a gente tá nessa, né. A gente tá tentando É, assim, a nossa função aqui também como companhia, é ajudar as instituições, a nossa missão é ajudar quem salva vidas a fazer mais, esse é o nosso plot, assim. Esse é o que move a gente. Então, como uma empresa de tecnologia, a gente olha para os profissionais de saúde, cara, o que tá pegando aqui? A gente teve aqui nos episódios o doutor Rubens Covello, que inaugurou a ONA, a discussão sobre gestão da qualidade no Brasil, daí tocou Quemento, tal, tá tocando Quemento até hoje no Brasil. E ele tava falando assim: "Ah, vamos ter uma perspectiva de como a gente ainda está num cenário ainda que precisa avançar muito do ponto de uhum, vista de gestão da qualidade, segurança do paciente, tal. A gente tem
centenas de casos, Brasil, né, falando nível Brasil, de eventos adversos graves, né, evento sentinela, diariamente. Uhum, Centenas, da ordem de 200 e poucos. Eu não lembro o número exatamente, mas da ordem de centenas dia. uhum, Então, assim, 80% desses eventos, eles estão relacionados à medicação. Então, erro de prescrição, erro sobredosagem, administração equivocada, uhum. interação medicamentosa, etc, etc. Que aí eu acho que não sei se é o no harm que vocês usam, mas tem algumas ferramentas aí que estão Isso. fazendo já esse tipo de trabalho para dentro de uma parcela desses problemas tem a ver com você dispensar uma droga que não está com a qualidade adequada. Uhum, Então, assim, a gente quando entrou né, no mercado da saúde, a gente viu a quantidade de desperdício que existia uhum. por processos que ainda eles eram humano-dependentes puro. Então, você até usou uma frase, pegando um gancho aqui, que você falou, errar é humano, né? E de fato a gente vai errar, né? Uhum, Então, quando você falou, às vezes o humano erra por quê? Os sistemas estão mal desenhados, ou você não tem a ferramenta adequada para fazer um determinado processo e tal. E a gente, por muito tempo, a gente notou que, sei lá, por décadas a gente confiou que a folhinha de papel e uma caneta 3 vezes ao dia iam ser suficientes para a gente controlar a qualidade do medicamento termolábil, sabe? Às vezes de alta vigilância, às vezes de alto uhum. custo, Isso aí. e que a gente vai dispensar com qualidade. A boa verdade é que, no limite, às vezes o profissional de saúde que está ali na ponta, cansado, estressado, lidando com questões críticas com o paciente, a última coisa que ele quer ver é preencher a folhinha de temperatura da droga que está ali. Uhum, A gente percebeu isso como uma coisa muito falha e muito crítica nas instituições. À medida que as terapias foram avançando e ficando cada vez mais caras, a gente brinca muito que a geladeira da farmácia virou o novo cofre da instituição de saúde, né, por conta do valor do valor que financeiro que tem está lá, ali. né. É. Então, eu acho que você está falando sobre o uso de tecnologia no dia a dia da saúde, a gente também enxerga da mesma forma. Aham. Não tem como mais a gente ficar alheio aos avanços que a tecnologia digital permitem para a gente no dia a dia. Quer dizer que só a tecnologia digital vai resolver tudo? Não, tem muita coisa que a gente Uhum. vai fazer de forma simples e barata, com ou não, com ou sem o digital, né. É. É, tem um hype, assim, né, que tudo, um monte de ferramenta, É. e agora olhando para isso, a gente tem se aproximado muito ali da ponta, assim. Que valor, de fato, isso está trazendo para você? Você está satisfeito? Então, assim, indicadores de adesão, né, de engajamento e de satisfação, porque às vezes a gente coloca uma ferramenta, depois de alguns meses ninguém usa. Então, às vezes, a gente não mexeu no processo, né, tem aquela máxima, né, pessoas, processos e então a tecnologia, né. É. Então a gente olhar melhor as ferramentas que a gente está colocando, né. Mas eu vejo assim, a gente vai conseguir quando a gente fala em erro, a nossa meta, é claro, é reduzir os erros, mas não erro zero. O nosso objetivo tem que ser o dano zero. Eu tenho que identificar esse erro a ponto de chegar lá e fazer guarda-reios para isso não atingir o paciente. Tá. Então a nossa meta é o dano, não o erro, porque erro vai sempre haver, né, a gente vai ter que lidar com isso criando camadas de segurança, né, que a gente vai fazendo ali nos cuidados. O dano seria algo que tem um impacto no No paciente. Tipo, eu vou paciente. errar. Isso Você é um vai fato, é intrínseco ao isso, processo de saúde. Ele pode ser minimizado, mas nunca é zero. nunca é zero. Mas o que eu tenho é que ter. Tem um erro que não tem dano, por exemplo, eu te dou uma aspirina, em vez de dar 1 grama, eu te dou 2. Uhum. Não vai ter dano nenhum, né, se você não for alérgico e nada, você vai ficar bem. Agora tem o dano leve, o moderado e o grave. A gente precisa estar nesses graves e para evitar o dano. Eu vou errar, mas como é que eu posso identificar esse erro e prevenir o dano,
né. E a segurança, ela é um alvo em movimento, né, porque a gente melhora uma coisa ali, aí aparece uma droga nova, as canetas emagrecedoras, Uhum. traz consigo novos riscos. Você melhora Sim. aqui, vem a cirurgia robótica, tá, apareceu uma coisa nova ali, então eu tenho que ir ali. Então a gestão do risco, ela é contínua, né, e como é que eu vou olhando, para reduzir mesmo a questão do dano para o paciente. Eu queria que você a gente só tocou isso na superfície, mas queria que você colocasse um pouquinho da sua visão sobre, como é que hoje você está nas 2 instituições onde você participou mais ativamente, as 2 são instituições filantrópicas, né, Uhum. em que, no limite, você está pegando todo o lucro da companhia e está reinvestindo na própria operação, em melhoria assistencial, em aquisição de equipamentos, em treinamento de profissionais, melhor remuneração dos colaboradores, enfim. Você Isso está aí. redistribuindo aquele dinheiro para um conjunto de iniciativas que não são dividir esse dinheiro para o mercado financeiro ou para os acionistas e Uhum. tudo mais. Naturalmente, é um modelo de operação de saúde que ele força menos o resultado do trimestre, a apresentação do balanço e da DRE para o mercado financeiro e tal. E certamente você está ali olhando, tem várias instituições que têm essa pressão, que tem que Uhum. apresentar isso. Como é que vocês hoje enxergam na instituição essa questão, assim? O quanto é que não ter uma pressão pelo resultado financeiro do trimestre, você acha que ajuda vocês a terem uma capacidade de decidir melhor ou olhar mais para o longo prazo? E como é que vocês Uhum. enxergam que isso eventualmente pode gerar mais valor para o paciente, pensando em qualidade assistencial, melhorias de desfecho e tal? Uhum. É, assim, por ser filantrópico, a gente tem uma pressão sim, né, de ser, sustentável, né, a gente precisa ter um superávit, inclusive para investir nos hospitais que são SUS, né, e que a gente põe dinheiro ali. A Você gente tem redistribui hospitais recursos. deficitários Uhum, para a gente dar um mínimo de cuidado, né. Eu acho que isso dá mais responsabilidade para a gente, porque nós não temos um grande volume ali de dinheiro para investir no que a gente quiser, então a gente tem que ser muito pé no chão, né, temos que olhar mesmo o quais são, então, por exemplo, a gente tem estratégias diferentes para os hospitais, né, então quais hospitais que eu vou buscar mais pacientes, atrair, fidelizar pacientes e outros, né, que são os hospitais SUS que eu vou melhorar muito a minha eficiência operacional, então a gente olha muito isso. Mas eu acho que tem ali um negócio de missão mesmo, né, que é de filantropia, de ter a gente tem educação também, né, a gente tem escolas, então a gente também tem esse modelo para cada 5 pagantes, a gente tem uma bolsa para os alunos, então esse modelo se transforma na escola, a gente tem creches, né, a gente tem um lar de idosos totalmente financiado por nós, né, tem um pouco de dinheiro do município, mas enfim, eu acho que a gente tem essa o que a gente quer é qual que é o impacto que a gente está fazendo na comunidade, né. Então esse é o drive, esse é o final, né. Então, uhum, a gente precisa ser sustentável para poder impactar melhor na posso pegar mais uma escola? Posso pegar mais uma creche? Posso atender um outro hospital de pacientes em OS, né. Então eu acho que isso é diferente, né, é diferente. é diferente. Então, a gente tem sim, sabe, a gente tem diretor financeiro, tem um conselho, a gente presta contas, mas, por exemplo, eu vou comprar um robô, tá, mas onde que eu vou usar o robô? Como que ele vai ser? Ele vai me dar entendeu? Eu não corro tanto risco, não posso me dar esse luxo de correr tanto risco, eu preciso ter as Uhum, coisas, avaliar muito bem ali aonde que a gente vai investir. E uhum. a gente sabe que o nosso investimento é de longo prazo, a gente está 125 anos, né, então É, é uma organização que já passou por muita coisa, né, por claro. muita crise,
de governo, a gente tem, né, um relacionamento muito próximo, né, com os governos, então a gente navega bem ali nisso. Olha, eu queria a gente sempre faz, uma pergunta final, eu queria antes de fazer já dizer, eh, eu acho que foi até agora um papo que a gente conseguiu chegar muito perto, acho que do um ponto ótimo que eu sempre almejei aqui, que é conseguir olhar para a conversa e extrair coisas muito genuínas de como aplicar coisas para o dia a dia. Ah, Eu que anotei bom. tanta coisa aqui, que eu acho que em várias de essa é a 37ª conversa aqui, né, e eu acho que tem muita coisa nova. Durante um tempo, a gente conseguiu trazer muita novidade aqui. Depois, eu acho que naturalmente as conversas elas caem, tipo, tem muita conversa que acontece, a gente acaba tendo debates muito parecidos, mas você trouxe tanta riqueza, queria te agradecer Ah, mesmo. obrigada. Eu acho que quando você traz os aspectos do programa, da metodologia que vocês aplicaram, do colaborativa, como vocês colocaram isso na prática, como desceu para assistência, acho que tem uma vivência muito importante aí, eu acho que vai ser muito legal para muita gente que vai escutar, como pensar esses modelos. E aí até depois vou te fazer um pedido, eu não sei se essa metodologia, como é que a gente acessa ela, como a gente disponibiliza para a audiência depois, eu não sei se ela é É, aberta ou não, porque é muito legal isso que você trouxe, sabe. é. E eu me animei bastante, porque uma coisa que a gente sente, até na nossa atuação, é é que existe muita dificuldade de fazer as políticas, processos, elas ficam pegando termos práticos aqui, os POPs, nós ficaram aderentes por bastante tempo, porque as equipes vão Uhum, mudando e tal. Então a gente tem um esforço que é zero trivial, a gente tem uma uhum. equipe grande dentro da Nexto, de profissionais de saúde, que a gente fez questão que fossem de saúde para entender o dia a dia, para conseguir dar manutenção naquilo que a gente faz ao longo do tempo. A gente também é uma instituição que, tipo, a gente é uma empresa que nasceu para o longo prazo também. Uhum. Então, os nossos contratos, por exemplo, com Santa Catarina, tem mais de 9 anos. Então, assim, a gente viu muitas pessoas entrando e saindo, assim como em várias outras instituições, e o nosso trabalho sempre foi, cara, como a gente ajuda esse trabalho a permanecer, Uhum. né? Então, achei sensacional. Depois a gente bate um papo em off aqui para ver como a gente disponibiliza o máximo de conhecimento para o pessoal entender um pouco o que que é isso e como trazer isso para a prática. A nossa pergunta final, ela Mas sempre. ó, deixa eu te falar, aí depois que a gente fez esse trabalho, o Einstein passou a representar o IHI. Tá, Então o IHI hoje ele está trabalhando junto do PROAD. tá, Então o PROAD tem iniciativas, assim, que são muito até, assim, o que a gente fez lá com infecção, associada, né, infecção relacionada à assistência à saúde, eles fizeram para todo o Brasil, pegaram a mesma metodologia e fizeram saúde em nossas mãos. Então eles têm então, assim, a metodologia ela tá, e o PROAD usa muito ela, né. Mas ela é facilmente acessível, né, se você pode fazer um curso de ciência da melhoria, eles fazem até o curso também lá dentro da faculdade do Einstein e tal. Mas eu o que acho que é importante é esta constância de propósito, sabe, Lucas, assim, você uhum, não importa muito, que método você está usando, porque eles são muito parecidos, mas você tem que ser fiel ao teu método, né, eu vejo assim, e não deixá-lo para trás, né, sempre estar ali. Então hoje o PROAD faz, tem várias iniciativas nesse sentido, o mesmo parto adequado foi feito com essa metodologia, né, então é uma metodologia muito sucesso, assim, né, porque realmente funciona em todos os lugares, né. Eu acho que isso que é o pulo do gato, né. Porque as pessoas quando eu vim do Einstein lá para o Santa Catarina falava assim: "Ah, mas isso funciona lá no Einstein, né, aqui não quero vai ver funcionar funcionar aqui. aqui". É. E aí você tem que, Mas é uma né, boa provocação, vai. Então exato, beleza, então vamos fazer exatamente, funcionar então aqui. vamos, Dá um né, jeito, a vamos ter gente uma vamos adaptar, é, metodologia e tentar usar, né. ótimo.
Então, Camila, para a gente fechar, a gente sempre faz essa pergunta, tipo, para tentar jogar luz para o futuro. Aham. A gente gosta de terminar com uma mensagem mais otimista, assim, mas também, como o Ariano de novo, um realista esperançoso, né? Tá. O que é que te desanima ainda hoje, que são coisas que na saúde tu fala assim, putz, isso aqui a gente precisa avançar mais rápido, ou coisas que, sei lá, te deixam um pouco desanimado e depois termina falando, cara, o que que tá te animando? Acho que você já pincelou um pouquinho sobre o uso de tech, mas queria que você Tá. aprofundasse nessa última questão. Ó, o que eu fico mais desanimada é em relação aos profissionais de saúde, assim, me preocupa muito a formação dos médicos, né, então isso eu acho que a gente está olhando, está todo mundo preocupado, mas ninguém está fazendo muita coisa nesse sentido, e eu acho que isso é um problema importante. E não só dos médicos também, mas de toda a equipe assistencial, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Hoje a gente tem muito curso, agora reduziu, né, tem uma legislação que você não pode fazer mais esses cursos de longa distância, né, tal. Mas assim, a gente e recentemente eu vi uma estatística que eu fiquei passada, assim, aquela instituto, sabe, Todos pela Educação, Sei. eles cruzaram informações e eles falaram assim: quanto por cento das pessoas que saem do ensino médio, elas saem com o básico de matemática e português? Deu 4,5%, O índice de 4,5%, analfabetismo funcional, depois o pessoal formado no ensino médio, tá terrível. entendeu? Então, assim, e aí essa pessoa vai como é que, né, a gente até vai ensinar para eles a metodologia da ciência da melhoria, fazer um gráfico, numerador, denominador, variação, né, é muito difícil, Lucas. Então, assim, isso eu acho que, assim, a gente está muito atrasado na educação dos profissionais. Eu vejo o Paulo, que é o nosso diretor, falando da qualificação dos professores, né. Então, assim, sabe, tem muita gente aí, especialista, gente, né, top 1000 que fala: "Olha, já tem evidência científica, ó, na Coreia fizeram desse jeito, no Japão", e a gente não faz, entendeu. E aí isso vai impactar na gente, vai impactar na adoção de novas tecnologias, no desenvolvimento de novas tecnologias, né. Então isso é um negócio que me chateia muito, sabe, assim, Ainda mais alguém que que gosta de nem o estudar, que que nem nem o meu você, né? pai, me aborrece. Me aborrece. Mas, né, eu acho que é uma questão, assim, fundamental, eu acho que a educação, não tem hoje no nosso país a importância que deveria ter para um país tão grande, tão cheio de desafios como você falou. Verdade, concordo. E e a parte que eu gosto é essa, assim, é muito legal, assim, eu acho que a gente está vivendo um muita sorte a gente está vivendo esse momento, sabe. Eu acho que nós somos felizardos de estar nessa revolução aí do que está acontecendo, entendendo, né. Eu ainda sou uma médica das antigas, né. Outro dia a gente estava testando lá um escriba, sabe, aquele que a gente Uhum. vai falando a consulta e ele vai dizendo ali. E aí, de repente, o escriba começou a falar um monte de coisa. "Pergunta isso, fala isso, pode ser isso, o diagnóstico é esse". Eu falei: "Cara, não é assim que funciona, né, porque, poxa, deixa eu pensar um pouco e Uhum. depois eu vejo, né, se as suas, sugestões são boas". Mas depois alguém falou assim para mim: "Pô, Camila, pensa nesses médicos que estão se formando, que não fizeram residência, será que isso não pode ser bom também, né?". Então eu tenho 1000 dilemas, sabe, com Isso é isso. dilemático sobre, tudo bem. Até onde a IA vai ter que corrigir uma deficiência de formação, porque Pois você não tem uma é. residência médica de qualidade no currículo de um médico que mas tudo Então, bem. Lucas, esse é um tema enorme, Lógico que entendeu? é, E lógico. assim, mas eu ainda acho que isso vai melhorar muito a vida da gente, sabe. Eu acho que a gente, começando, né, como a gente está fazendo pelo back-office, então agendamento, chatbot, o acesso do paciente é muito melhor, ter as informações, ter as coisas mais integradas. Eu acho que isso a gente vai conseguir ver ali nos próximos anos de uma maneira
Eu acho que a gente ainda está no meio do caos, né, a gente está tentando Entendeu? A gente organizar o tá todo mundo caos, tentando se né. situar. Tá todo mundo assim, né, eu É, fico um pouco mais tranquila, porque eu falo: "Só eu que estou desesperada ou não?". Não, tá todo mundo tá todo mundo usando tudo, é é. cloud, é não sei o quê, Na vamos verdade, ficar todo mundo diz que tá usando tudo, normalmente tá usando tudo meio superficial, porque é impossível dar conta de tudo é que tá acontecendo, é impossível, impossível. é. E aí a gente fica naquele eterno sentimento do, sabe, o fear of missing out? É, Você sempre: "Putz, eu tô perdendo essa, espera aí, chegou mais uma nova, aí a semana que vem tem uma outra ferramenta que já faz o dobro do que a da semana passada fazia". você está Não, espera aí, sempre calma aí. atrasado, né. É, então, eu acho que tem essa ansiedade, né, que a gente tem, ainda mais na É, saúde, ainda mais as pessoas têm sempre 1000 ideias, né, então é isso, assim, eu acho que a gente daqui a um tempo vai estar organizado melhor. Eu já estou um pouco mais calma, porque eu falei: "Bom, vamos ver o que está dando certo e o que que não está dando certo, o que que as pessoas estão gostando e o que que não estão". Porque às vezes a gente também faz uma, né, compra por comprar, porque parece muito bom. é. E o negócio do ROI também, que a gente não consegue resolver isso, né, como é que a gente vai mas outro dia eu vi um negócio bem bacana, eu vi que tem um grupo de hospitais que ele usa o ROI como se fosse uma cesta de projetos, como se fosse uma carteira de ações. Hum, Então não precisa tudo dar. Eu justo, achei legal, justo. achei a É um bom boa ideia. conceito, é um bom conceito. Eu me acalmei com aquilo, É, porque um vai dar bem, o outro não vai, e no final a gente tem que um é mais olhar quali do que o quanti. outro. Então eu tô É, buscando essas você leu isso num saídas. artigo, foi isso? Não, eu ouvi numa aula que eu estou fazendo agora Ah, de interessante esse transformação conceito. digital, que eu estou me qualificando para entender o que que é esse mundo. Gostei, Mas enfim, é gostei. isso, né, eu acho É, que a gente também tem que entender dessa maneira. Mas eu queria te agradecer por vir aqui, eu acho que é muito legal poder falar, eu adoro falar de qualidade, segurança, acho que é super importante, acho que é um conhecimento que nem todo mundo tem, ou que às vezes vai enviesado, né, é ter acreditação, é estar num ranking, mas é muito mais do que isso, né. é muito mais. Camila, eu queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite e por ter dado uma aula aqui para a turma. Tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai agregar para muita gente, agregou muito para mim. Ah, Te obrigada. agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Valeu.